Olá, mulheres! Bom dia! A paz do Senhor, aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e hoje, com muita alegria, nós estamos iniciando mais um projeto. Estaremos juntas nos próximos dias estudando o livro devocional Forte, de Lisa Bever. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá nos conduzir numa jornada de fortalecimento espiritual. Deus deseja que nós, mulheres, nos levantemos nesse tempo, que nós nos posicionemos como mulheres fortes em Deus que somos, que nós possamos erguer a nossa cabeça, queridas, para contemplar o nosso lugar de filha e tudo aquilo que o nosso Pai tem nos concedido por herança. Eu tenho certeza que Deus ele irá trabalhar no nosso coração, que você deixe ser guiada pelo Senhor, que você deixe que esta palavra, que a cada dia nós estaremos ministrando, estudando, venha encontrar um terreno fértil no seu coração, para que ela venha frutificar, gerar muitos frutos para a glória de Deus. Que o Senhor ele nos fortaleça cada dia mais, para que possamos fazer e viver tudo aquilo que Ele espera de nós. Amém, queridas? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse novo tempo que Ele tem nos proporcionado. O livro devocional Forte, ele é composto de 90 devocionais, onde ele está subdividido em algumas partes, são exatamente 10 partes. E nós estaremos iniciando a parte 1, que tem como título Forte em Deus. E hoje nós iremos então estudar o devocional 1, que tem como título Tudo bem ser forte. Vamos juntas? Pegue a sua Bíblia, prepare um lugar confortável, um lugar onde você possa estar a sós com o Senhor, para que você possa meditar em cada palavra, para que você possa, mesmo após o áudio findado, você possa permanecer nesse lugar para que o Senhor ele venha ministrar especificamente, particularmente ao seu coração, aquilo que Ele tem para você, esse alimento vivo que Ele tem para a sua vida no dia de hoje. Amém? Então, devocional 1, tudo bem ser forte. A leitura base, a leitura-chave do nosso devocional de hoje se encontra em Efésios, capítulo 6, o versículo 10, que a Bíblia, a mensagem, traz assim: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Amém? Em algumas outras traduções, como na Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao começarmos essa jornada de fortalecimento, vamos primeiro estabelecer algo em nosso coração. Ser forte não é errado. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Às vezes, na religião, somos ensinadas a nos esconder em vez de nos erguer. É verdade que somos chamadas a ser mansas, mas não fracas. Mansidão é bem mais definida como força sob controle. Tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não fracos. Os mansos sabem que a sua força vem de Deus. Esther era mansa, mas não era fraca. Os mansos também são humildes, porque entendem que sua força vem de um poder superior. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga. Então, minha querida, eu quero começar te fazendo uma pergunta: como você se vê? Você se vê como uma mulher fraca ou como uma mulher forte? E se você se vê como uma mulher forte, eu quero te perguntar: aonde está a confiança da sua força? Você se vê forte por confiar na força do seu braço, na sua capacidade, nas suas habilidades, ou você consegue se ver forte entendendo que sem Deus você nada é, mas que a força que está em ti, ela vem do nosso Senhor, que nos fortalece a cada dia. Nós precisamos primeiro nos enxergar,
A palavra do Senhor diz em Provérbios que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Se nós começarmos essa jornada, se nós seguirmos a nossa vida, nos vendo como mulheres fracas, coitadinhas, vitimizadas, é assim que nós vamos proceder nos nossos comportamentos e seguir em tudo que acontece na nossa vida. E eu quero te convidar a olhar para dentro de você nesse dia e se autodeterminar forte, mas forte em Deus. Aqui a autora ela faz essa comparação sobre força e sobre mansidão. Porque muitas vezes o mundo ele define você sendo forte como você sendo aquela que sempre tem a última palavra, aquela que sempre numa briga ela vence. Isso não é a força que Deus tem para nós. Nós precisamos exercitar a mansidão, como o livro diz, sendo definida como força sob controle. Eu sou uma mulher forte em Deus, eu sou uma mulher posicionada, mas que eu controlo a minha força, porque eu sei que um fruto do Espírito é a mansidão. E se eu sou forte em Deus, eu tenho em mim o fruto do Espírito, e eu controlo a minha língua, eu controlo a força do meu braço. E aqui nós vamos vendo quando ele diz que tanto Moisés quanto Jesus, eles eram extremamente mansos, mas eles não eram fracos. Você consegue entender essa diferença? Então o Senhor, ele nos convida a não sermos mulheres briguentas, mulheres que causam confusão, mas mulheres mansas, humildes, que compreendem que a força vem de Deus, mas mulheres fortes, que não se abalam diante das circunstâncias da vida. Mulheres fortes que não se prostram diante das adversidades. Mulheres fortes que não permitam que o que te fizeram te paralise. Nós somos mais fortes do que a nossa dor. Nós somos mais fortes do que a ofensa que nos causaram, que nos fizeram, queridas. A força é uma espada de 2 gumes que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Não é incomum que o primeiro cativo requerendo libertação sejamos nós mesmos. Você consegue ver que essa força que habita dentro de você, ela pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação? A força que Deus te concedeu é para você se libertar das amarras do inferno. É para você se libertar das acusações de Satanás. É para você se libertar de toda e qualquer opressão maligna. O Senhor, ele te concedeu força para isso. E nós lemos Efésios 6:10, onde na sequência o apóstolo Paulo ele vai justamente nos apresentar as armaduras de Deus, nos instruindo a nos revestirmos dessa armadura para que possamos estar firmes, para que possamos combater o inimigo que não é carnal. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor, ele te muniu de força e de todo o armamento necessário para isso, mas não é humano, é espiritual. Aleluia, querida, esta vida, ela requer força. E quanto mais vivemos, mais difícil fica a vida. Não se engane, não pense que a vida do cristão é um piquenique espiritual. Não. A vida do cristão é guerra, é batalha. Por isso que o Senhor nos instrui a usarmos uma armadura. Nós estamos em constante guerra. A vida terá sim dificuldades. Nós vivemos em uma cultura ímpia e isso exige de nós muito mais força para que nós venhamos a conseguir vencer toda a ideologia, todo o levante desse mundo que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas o que nós podemos nos alegrar é que nós não estamos sozinhas. Nós não estamos por nossa conta. Efésios 6, ele vai falar justamente
né? Sobre nós podermos abraçar esse desafio e nos tornar forte. Ele diz no versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Se você se vê forte, se você se vê fraca, declare como o apóstolo Paulo, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu sou fraca, então sou forte. Queridas, os relacionamentos, eles demandam força. Se relacionar hoje demanda força, mas sempre que eu tento amar, ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, eu estou fadada ao fracasso. Porque a nossa natureza é má, o nosso coração é corrupto. Nós temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. Porque o Senhor, Ele nos ensina não a amar aqueles que nos amam, mas a amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. Isso demanda força. Você foi chamada para ser representante, embaixadora de Cristo nessa terra, e você precisa exercitar a piedade, a compaixão, a misericórdia, o amor, e isso demanda força. Glória a Deus. É por isso que aproveitamos a força e o poder que vem do Senhor. Nós não conseguiremos ser fortes por nós mesmos, na nossa natureza carnal, nós não conseguiremos amar como Jesus amou. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele quem nos auxilia. É Ele quem gera o amor de Cristo no nosso coração e que nos faz derramar, declarar, agir conforme o amor de Cristo. Deus sabe que nós não somos fortes, então Ele nos faz forte. Davi aproveitou essa fonte de força quando era um pastor adorador. Davi era um menino, mas ele tinha uma força dentro dele que não vinha dele, que fez com que ele vencesse aquele gigante, que fez com que ele vencesse várias batalhas, porque ele entendia que a força estava no Senhor. Nosso Deus é todo poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai, queridas, é onipotente, Ele tem todo o poder para dar poder a nós, suas filhas. Deus, Ele tem um plano para a sua vida, mas o diabo tem uma cilada. A cilada dele consiste em tirá-la do plano de Deus. Você compreende isso? Devo alertá-la de que o diabo não lutará de modo limpo. No momento em que se tornou filha de Deus, você foi marcada pelo Espírito Santo e foi notada pelo inimigo. Antes de seu renascimento, você era escrava do inimigo. Agora é um alvo. Entenda que existe uma guerra travada. Quando alguém se levanta para te ofender, para te lançar uma palavra ruim que vai te abater, que vai te abalar, entenda, o inimigo ele está agindo no mundo espiritual. Você é um alvo e você precisa se posicionar em batalha contra tudo e contra todo aquele, toda palavra maldita, toda investimenta do inimigo. Você tem que se posicionar para lutar contra isso e não permitir que nada, nenhuma raiz de amargura brote e crie raiz no seu coração, porque isso vai te tirar do plano de Deus. Antes, nós éramos escravas, agora nós somos um alvo. Mas uma vez que estejamos familiarizadas com nossa verdadeira fonte de força, é hora de vestirmos a armadura. Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa sim estar familiarizada com a sua verdadeira fonte de força, aquela que compreende a sua verdadeira fonte de força, o seu lugar no reino, o seu lugar de filha de Deus. Ela consegue se revestir de toda essa armadura e ela permanece. Amém, queridas? Que essa palavra ela venha te fortalecer, te dar uma injeção de ânimo nesta manhã, para que você possa começar a se ver como Deus te vê. Deus sabe que você é fraca. Ele conhece a sua estrutura e sabe que nós somos pó, mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. Isso nos faz poderosas em Deus. Amém? Querido Pai Celeste, eu sou grata a Ti, Senhor, por seres forte
e por me quereres forte também. Eu vestirei tua armadura para permanecer firme em teu plano. Amém, queridas, que você possa orar nesta manhã, declarando que você vai vestir toda a armadura que Ele te deu, que você vai se posicionar e se levantar em força, e você vai começar a se ver não como uma derrotada, não como uma fracassada, uma injustiçada, uma vítima, mas você vai ser autora da sua própria história e vai reescrever a história mais linda. As linhas mais lindas da sua vida vai começar a ser escritas e a caneta está na sua mão. Deus, Ele nos proporciona nos levantarmos, nos posicionarmos e começarmos a viver uma linda jornada. Amém? Declare: eu sou forte porque Deus é minha fonte de força. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra ela venha frutificar no seu coração. Em nome de Jesus.